Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus, ela continue conosco, que nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Nós não temos uma palavra, nós não temos conhecimento da palavra, nós apenas conversamos com o dono da palavra. E o nosso desejo nesta noite é que você seja agraciado pelo poder de Deus. A você que está nos ouvindo agora, nós temos uma plena certeza de que o Senhor, Ele fará maravilhas no teu lar, fará maravilhas na tua casa. O Senhor é o Deus provedor, é o Deus que conhece, que sonda teu pensamento, é o Deus que sonda, que conhece a tua vida, é o Deus que sabe exatamente as tuas necessidades, mas é o Deus também que está pronto para falar com você nesta noite. É o Deus que convidou você para você hoje ouvir a sua palavra. Como está você hoje? Como está a sua vida? Como foi seu dia hoje? Bem? Tenha certeza, independente da circunstância, o nosso Deus está contigo. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A priori nós vamos orar. Aliás, um hábito nosso, orar, entregando ao Senhor este momento. Porque estamos entrando em seu lar, mas precisamos pedir a Deus que Ele esteja na frente, fazendo e falando ao teu coração. Pai, nós bendizemos o teu nome. Nós te glorificamos, exaltamos na beleza da tua santidade. Estamos aqui neste momento, Pai, falando diretamente com a tua igreja. Nos colocamos como um vaso pós-cinza, mas ciente, Pai, da tua misericórdia na nossa vida. Pai, visita cada família aqui representada. Visita cada lar aqui representado. Visita cada um dos teus que agora estão angustiados, estão ociosos, estão preocupados. Pai, nós cremos no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia, no teu cuidado. Sei, ó Deus, que tu cuidas, que tu guardas, porque a tua palavra nos diz: não dormitará o guarda de Israel. Eu creio que nesta noite, Senhor, pelo menos uma dessas pessoas serão atingidas pela tua palavra. E o nosso desejo é que ela possa germinar, crescer, Pai, e frutificar para a glória do teu nome. Nós oramos, crendo no milagre, ciente de que esse momento é o momento de ouvirmos a tua voz. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos e amados que nos acompanham, nós, como Igreja do Senhor, acreditamos que Deus está aqui neste momento e está nos direcionando a falar contigo uma palavra. Como está você diante de Deus? Como está a sua fé hoje? Tenha calma, tudo vai passar. Tudo vai passar. E o nome do Senhor será glorificado mais uma vez em sua vida. Mas, queridos, eu quero falar nesta noite sobre algo que vem falando ao nosso, que Deus vem falando ao nosso coração. A ação de Deus na nossa vida. A terceira lei de Newton afirma que para toda ação corresponde a uma reação de uma intensidade, porém de sentido oposto. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus, Ele, quando estava com o seu povo, o povo era abençoado. Mas de repente o povo se rebelava e Deus se afastava. Ou seja, o tratamento era recíproco. Quando o povo estava caminhando com Deus, estava sendo abençoado, mas o povo decidia se afastar de Deus. E Deus permitia que algumas coisas acontecessem. Sabemos que hoje é diferente. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que ainda que sejamos infiéis, Deus
permanece fiel. Mas eu quero te dizer uma coisa diretamente para você. A tua ação refletirá diretamente na reação de Deus. A tua forma de agir refletirá diretamente na ação de Deus na tua casa, na tua causa e em tudo aquilo que você fizer. Deus está aguardando a sua reação e a tua ação. Querido, quando nós nos prontificamos a chamar a atenção de Deus, certamente Ele vai estar olhando diretamente para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a palavra diz: o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Mas nesse momento todos nós estamos querendo ajuda. Estamos precisando de ajuda. Estamos aguardando o socorro de Deus. Necessitamos urgentemente do socorro de Deus. Eu quero convidar você que está aí em seu lar, em sua casa, a abrir conosco a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, o versículo 12, e a palavra nos diz: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs em Misipá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa Ebenezer? Pedra de ajuda. Ela aparece pelo menos 3 vezes na Bíblia, mas para entendermos esse contexto de Samuel capítulo 7, versículo 12, nós precisamos a priori voltarmos um pouco nos textos sagrados. E voltamos, por que não, ao momento em que o povo sai do Egito, em que Deus arranca o seu povo com mão forte e os traz do Egito a caminho da Terra Santa. E no caminho, Deus, mostrando a sua bondade, a sua misericórdia e a sua infinita graça, Ele está ali com o seu povo. Ele está presente, como Deus provedor. Durante o dia, uma coluna de fogo. Uma nuvem durante o dia. E à noite uma coluna de fogo. Ou seja, Deus direcionava, protegia e cuidava do seu povo. Um sinal da bondade e da misericórdia de Deus. Ou seja, a Shekinah de Deus ali constante com o seu povo. A Shekinah de Deus presente. A Shekinah de Deus constante com eles. A presença de Deus triunfante. Mas entendemos, queridos, que depois, após adentrarem na Terra Santa, Deus direciona o seu povo a construir uma arca. E nessa arca estava, dentro dela, as tábuas da lei, um pote contendo o maná e a vara de Arão. Mas o que era essa arca? A arca do concerto, a arca do testemunho, a arca do Senhor, a arca de Deus. A arca representava a aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com Israel. Era um escudo que o povo tinha. As nações, elas teriam que temer, mas nessa aliança que Deus tinha com o seu povo, o povo precisaria voltar plenamente para Deus. O povo precisaria voltar plenamente para Deus, em obediência e em santificação. E no livro de Deuteronômio 28, capítulo 10, a Bíblia diz: Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Então essa aliança era conjunta. O povo temia Deus,
O povo honrava Deus, o povo se santificava com Deus, Deus protegia e abençoava, guardava-os, e era o Deus provedor todos os dias. Não faltou o maná, não faltou a carne. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos unidos com Deus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Mas aí, após a instituição, na sequência do contexto, Deus escolhe a família de Arão para o serviço sacerdotal. E uma das pessoas era Eli, que foi constituído como sacerdote e juiz do povo de Deus, do Israel. Ele ministrava no tabernáculo e foi levantado em Siló durante o tempo da peregrinação. Mas o mais interessante, irmãos, é que quando nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus que Ele é zeloso e santo pelas suas causas. Ele é santo e zeloso pela sua palavra. E a Bíblia nos diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 11 e 12, que Eucana foi arrumar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, esse menino era Samuel, perante o sacerdote Eli. Porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Então veja a contradição. Um homem que estava no santuário, um homem que era sacerdote, um homem que era juiz, mas um homem que não sabia administrar bem a sua própria casa. Um homem que levava a palavra e o temor às outras pessoas, porém a Bíblia diz que os seus filhos eram filhos de Belial e desprezavam a oferta ao Senhor. A importância que temos, a importância de que nós precisamos ter, de olhar muito bem a nossa casa, de termos todo o cuidado com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, para que não possamos perdê-lo. Aqui é um grande exemplo, irmãos, de alguém que administrou, passou seu tempo olhando os utensílios da casa de Deus, mas esqueceu de olhar para dentro da sua própria casa. Eles atentou para muitas coisas, mas os filhos não entenderam que ele estava ali com um propósito e precisariam honrar a santidade de Deus. E pela rebeldia desses filhos, pelo que estava acontecendo dentro do contexto, a Bíblia diz lá em Samuel, a partir do versículo 4, que os filisteus se levantam contra Israel. E se levantar contra Israel significaria perda. Se levantar contra o Israel de Deus significaria derrota. Mas, queridos, isso enquanto o povo estivesse em obediência e em santidade a Deus. E isto enquanto o povo tivesse em obediência e santidade a Deus. Moral, a Bíblia diz que 4.000 homens morreram. 4.000 homens do povo de Deus, do povo que dizia que conhecia Deus, do povo que estava andando com Deus, foram para a guerra, uma guerra que seria facilmente vencida por eles. Eles foram derrotados, porque alguém no meio deles não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. O texto segue e há um questionamento de alguns. Traga-nos a arca. Nós vamos levar a arca para a guerra. Mas quem é que vai levar a arca? Ofni e Finéias. Os homens que estavam vivendo uma vida torpe, os homens que eram filhos de Belial e homens que menosprezavam e desprezavam a palavra de Deus. Se na primeira instância houve uma derrota e uma perda de 4.000 homens, a segunda teria sido bem pior. O texto sagrado nos diz, irmãos, que quem vai levar a arca, enquanto as pessoas pediam, mas quem vai levar a arca, eram 2 homens que estavam brincando com as coisas de Deus. Mas havia uma confiança: traga-nos a arca que nós vamos vencer. Traga-nos a arca que nós vamos vencer. Fácil, fácil. E por incrível que pareça, os filisteus temeram muito.
Eles ficaram com tanto medo que ficaram apavorados, ficaram lembrando até dos dias em que o povo saiu do Egito. Como os egípcios foram derrotados. Queridos, os filisteus temeram, mas eles enfrentaram. Sabe qual foi o resultado? Uma nação ímpia. Uma nação que não temia Deus. Mas foi uma nação que venceu. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estava despreparado. E havia homens que estavam brincando com as coisas de Deus. E morreram na batalha 30.000 homens. 30.000 homens. Uma derrota terrível. E na derrota dos 30.000 homens, a Bíblia diz, irmãos, a partir de Samuel capítulo 2 em diante, que a arca da aliança ela é tomada e levada para a casa do deus Dagom, que era o deus dos filisteus. Que derrota, que tristeza. A presença de Deus, a arca de Deus, aquilo que representava Deus presente no meio do seu povo, ser levado por um povo inimigo e o pior, estar na casa de Dagom, um deus dos filisteus. A notícia, ela vai chegar à casa de Eli, afinal, o sacerdote, né? A notícia que chega é: a arca de Deus foi tomada. Eu quero abrir um parênteses aqui, querido, para dizer a você que a arca não poderia ser nenhum amuleto ou talismã. Não é com a arca que se vence o inimigo, não seria com a arca, mas sim com a santificação e com a vida em obediência diante do Senhor. Eu quero dizer para você que nos acompanha agora, que não é a sua Bíblia aberta no Salmo 91 que vai te defender do mal. Não é o Salmo 23 aberto em sua estante ou no seu home que vai te livrar de tantos males. Mas o que vai te livrar é você ter esta palavra guardada em seu coração. A Bíblia nos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não torne o Salmo 91 um amuleto, mas deixe que essa palavra seja viva em sua casa, no meio da sua família, principalmente em sua vida, porque cada um dará contas de si a Deus. A notícia chega, e a Bíblia diz, irmãos, que ali já velho, com seus olhos já ofuscados, sem muita visão, cai, quebra o pescoço. A sua nora, prestes a dar luz à criança, recebe a notícia, e na ânsia de morrer, as parteiras preocupadas, pedindo que ela reagisse, porque ia ter a criança, mas ela diz totalmente nada, o silêncio. Morre, porque ela soube que a arca foi tomada, seu esposo morreu, seu sogro acabou de morrer, ela perdeu a alegria de viver. E o nome daquela criança? Icabode. Aleluia. Foi-se a glória de Israel. Pela desobediência de um povo. Queridos, nós não podemos brincar com Deus. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, certamente colherá. Tudo o que o homem plantar, certamente colherá. Icabode. Foi-se a glória de Israel. E aí, finalmente, nós voltamos para o capítulo 7, versículo 2. E aí nós vamos ver diretamente o contexto da história. Primeiro, querido, nós entendemos que 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 diz que sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias que se passaram 20 anos. 20 anos.
ausentes da presença de Deus. 20 anos sem sentir mais o poder de Deus, sem ver a ação de Deus. 20 anos. Sabe por quê? Porque aquele povo abandonou os princípios da lei de Deus. Abandonou o amor, abandonou a confiança e abandonou a santificação. Abandonaram o amor, a confiança e a santificação. Abandonaram os princípios, abandonaram, irmãos, os princípios da lei de Deus. Abandonar aquilo que agrada a Deus. Abandonar, irmãos, as coisas que nos levam à santificação na presença de Deus é não entender que nós poderemos passar por sérias consequências. Hoje entendemos também, irmãos, que os templos estão bonitos. Nós ganhamos espaço na política, nós ganhamos espaço na música, nós ganhamos status na sociedade, nós ganhamos posições sociais, nós somos reconhecidos hoje. Mas entendo eu que muitos abandonaram os princípios da lei de Deus. Onde está a oração? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que gostava de orar, de buscar o Senhor, de sentir a presença de Deus? A oração, ela é tão forte e tão necessária, irmãos, que o Filho de Deus, ele ao iniciar seu ministério, foram 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando. Hoje nós estamos nos preparando para tudo. Estamos prontos até para determinados eventos ou festivais. Mas a oração está sendo escassa. E a minha pergunta para você que agora está nos ouvindo, nos assistindo. Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Ou você tem abandonado esse princípio de Deus? A oração. Éramos conhecidos como o povo do livro da capa preta. Hoje nós temos Bíblias virtuais, né? Tablets, smartphones, PCs, notebook. Temos Bíblias em várias versões. Temos Bíblias para todos os gostos. Mas aonde estão os leitores? Aonde estão os estudiosos? Onde estão os amantes da leitura bíblica? Onde estão aquelas pessoas que querem conhecer a Deus? A leitura, ela é necessária e essencial para o crescimento. E por que não falar da santificação? Conhecemos tanto o texto, seguir a paz com todos e a santificação, pois sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Queridos, trocamos as santificações por bandas, por shows, por jogos de fumaça. E a nova moda, as igrejas sendo pintadas de preto. Enquanto lá em Gênesis Deus disse, e disse Deus, haja luz e houve luz. E a Bíblia diz que, e viu Deus que a luz era boa. Nós estamos trazendo o negro para dentro da igreja. Abandonamos os princípios da lei de Deus. E por que não falar da música? Dos louvores que marcavam, que tocavam na nossa alma, que tocava no nosso coração, que nós chorávamos, que nós nos quebrantávamos, que nós queríamos mais, queríamos ouvir mais. Hoje os louvores são mais direcionados à criatura do que ao Criador. A criatura está sendo mais exaltada do que o Criador.
Mas sabe o que é que me chama a atenção, amados? É que a igreja de Atos, capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que, louvando a Deus, caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O que chamava a atenção da igreja, irmãos, é porque a igreja vivia a unidade do Espírito. A igreja vivenciava a palavra, viviam no temor, compartilhando uns com os outros. A igreja, ela era direcionada e vivia sempre aquilo que agradava a Deus. Que bom, agradar a Deus. Mas os louvores atuais, muitos deles estão mostrando que alguns têm que estar na plateia e outros no palco. Enquanto João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós esquecemos os princípios da lei de Deus. Ainda, queridos, o que é que eu posso ver nesse contexto? É que Deus nos chama ao arrependimento. É que Deus nos chama a uma nova visão. A entendermos que, como homens e mulheres de Deus, o nosso mundo não é esse. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos pessoas chamadas por Deus para ser sal e luz, para fazer a diferença. Mas eu vejo que hoje, irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa voltar ao primeiro amor. Ela precisa entender que precisa de se arrepender. Samuel, capítulo 1 Samuel 7,3, a Bíblia diz, então falou Samuel a toda a casa de Israel, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirarei de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi só a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Então Deus está chamando. Primeira coisa, é tempo de voltar a buscar o Deus Todo-Poderoso de todo o coração. É tempo de buscar a Deus de todo o nosso coração. Você tem buscado? Você tem se preocupado com a eternidade na presença de Deus? Você tem se preocupado que daqui a pouco esse céu pode se abrir, se rasgar? E de repente Jesus poderá chamar o teu nome e gritar, vinde benditos do meu Pai, para o reino que para vós foi preparado antes da fundação do mundo. A Bíblia nos fala sobre 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 tinham lamparinas. Mas apenas 5 tinham azeite. Deus nos chama ao arrependimento. Segundo Crônicas 7, 14 e 15, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Veja que ele começa com o relativo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, a Bíblia diz, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que a vosso tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos. É tempo, irmãos, de humilhação. É tempo de reconhecer, Senhor, nós erramos. Senhor,
nós falhamos. Senhor, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Senhor, nós precisamos te buscar. Senhor, nós temos a necessidade de voltar aos princípios da tua palavra. Bendito seja Deus. Consciência, irmãos, do pecado é uma convicção e entender que Deus é santo, que você é pecador, que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer quando e como eu estou errado. Mas eu preciso tomar uma atitude. A consciência do pecado é o reconhecimento de que você abandonou os princípios da lei de Deus. Veja no capítulo 7, versículo 6, o texto diz: e congregaram-se em Mispas e tiraram água e derramaram perante o altar e jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Atitude de reconhecimento. Atitude de reconhecimento. Irmãos, quando nós reconhecemos que pecamos, agrada a Deus. O salmista Davi, ele passou por um dos momentos mais tristes da vida dele. Digamos, um momento um pouco caótico, né? Onde o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo a graça de Deus, o homem que escreveu tantos salmos, o salmodiador, aquele que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, um dia, assim como qualquer ser humano, ele cai, ele peca, ele erra. Mas ele entendeu que ele não poderia, ele não suportava continuar daquele jeito. Ele precisava voltar à presença de Deus. E no Salmo 32, versículos 3 a 5, ele diz: quando eu guardei em silêncio, envelheceram-se os meus ossos, pelo que o meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, e dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, uma decisão sábia do salmista. Confessou, ele não suportou. Ele não aguentou aquela pressão, aquela angústia de viver uma vida de farsa, de disfarce. Não adianta nós disfarçarmos. Não adianta irmos ou voltarmos à igreja e voltarmos do mesmo jeito. Isso é uma atitude de mudança. Porque o evangelho é aquilo que você é. As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer se você é ou não é um homem ou uma mulher de Deus. Não é pelo seu muito falar. Não é pelo que você grita, não é pelo que você prega, não é pelo que você canta, não é pelo que você fala, é pelo que você é. Afinal, nós somos testemunhas para o mundo, para os homens e para os anjos. Onde você estiver, meu querido, alguém está olhando para você. Você é a carta de Deus para os homens. Deus está nos chamando, irmãos, nesses últimos dias, a nos posicionarmos. Ou serve ou não serve. Mas, como nosso Deus ele é misericordioso, Ele continua a nos chamar. E é ver o momento do perdão e, por que não, da restituição. Queridos, quantas perdas nesses últimos dias, não é? Quantas perdas. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Bem-aventurado é o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. É tempo de voltar para Deus. É tempo de ter consciência do seu pecado.
É tempo de parar e pensar que nós teremos toda uma eternidade para estarmos com o nosso Deus. O perdão e a restituição. E aí vem o versículo 12 que diz: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a Bíblia nos diz, irmãos, no versículo 14, que as cidades que os filisteus tinham tomado para Israel foram-lhe restituídas. Tudo foi restituído. Tudo foi restituído. Que bênção. Ebenezer. Lembrança de uma grande derrota. Lembrança de uma grande derrota. Lembrança de uma derrota inesquecível. 34 mil homens. Mas um novo tempo. Um novo pacto. Uma nova aliança. Ebenezer. Um novo tempo de recomeçar com Deus. Um novo tempo de restituição. Um tempo em que Deus restitui para o seu povo o que ele perde. A arca volta, a presença de Deus volta, a alegria volta. Queridos, quando Deus está presente na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, as pessoas que nos visitam sentem paz dentro da nossa casa. Quando nós carregamos dentro de nós a essência do Espírito Santo, aonde nós chegamos, as pessoas sentem a presença de Deus. Você é a arca. Deus mora dentro de você através do Espírito Santo. Queridos, é tempo de voltar. É tempo de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Homens e mulheres cheios da unção e do Espírito Santo. Que hoje você possa dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero orar com você, porque eu sei que Deus está com você, que Deus está na sua vida, que muitas coisas vão acontecer, mas é para a glória do nome dEle. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode fechar seus olhos? Você pode pedir para sentir a presença de Deus, ou pedir a Deus: vem agora, trabalhe na minha vida, trabalhe na minha alma, trabalhe na minha casa. Você pode fazer isso agora. Quero te convidar a você. Feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós rendemos graças, Pai, porque, ó Deus, Tu nos chamas ao arrependimento. Nós te damos graça, Pai, porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso. Mas a minha ação, Pai, ela vai refletir diretamente na Tua reação. Que a minha ação, Senhor, nesta noite seja: eu preciso voltar aos princípios da santidade. Eu preciso voltar ao Santo dos Santos. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Pai, visita esta mãe, este pai, este filho, esta família que agora nos acompanha. Aqueles que por algum motivo não puderam estar online, mas que Tu possa, através dessa oração, direcionar todos. Especial, ó Deus, te pedimos pela nossa igreja, a Igreja Batista Nova Galileia, em Valença, Bahia. Derrama da Tua graça, da unção do Teu Espírito sobre a nossa vida. Que possamos ser uma igreja diferente, cheia da Tua graça e da Tua misericórdia. Nesses últimos tempos, Pai, nós estamos crendo no milagre dos céus, que venha surpreender a todos, mas que Tu possa estar conosco continuamente. Obrigado a você, querido, que nos acompanhou. Esperamos em Deus que você tenha sido abençoado. E a nossa palavra é ao Senhor, de gratidão. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja você um canal.
Seja você um referencial. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.